Este é um dos temas do momento, tal como a remodelação pedida pelo CDS e a moção de censura que vai ser apresentada pelo Partido Socialista. Comigo os deputados Teresa Anjinho, do CDS-PP, e Pedro Nuno Santos, do Partido Socialista. Boa noite a ambos, bem-vindos. Estávamos a falar desta moção de censura do PS, o CDS a pedir uma remodelação. Esta exigência do partido de coligação não será muito saudável para o Governo, ou será, Sra. Deputada? Boa noite. Muito boa noite, Pedro. Permita-me naturalmente começar por fazer o dito enquadramento em que falamos da remodelação. É que, de facto, este sábado, como todos sabem, a Comissão Política Nacional do CDS reuniu para discutir muitos outros assuntos, entre os quais a situação política do país e, de facto, como referiu o meu colega deputado Telmo Correia e dirigente nacional, em declarações à imprensa no final da CPN, algumas vozes do CDS manifestaram-se no sentido da remodelação. A este respeito, como também foi vincado no quadro dessas mesmas declarações finais, o presidente do partido, o Dr. Paulo Portas, fez aquilo que seria expectável. Aliás, a CPN é um órgão de natureza essencialmente consultiva, não houve nenhuma deliberação em relação a esta matéria, e aquilo que fez foi, obviamente, ouvir o partido, registar com toda a certeza aquilo que ouviu e não emitiu, não expressou qualquer opinião em relação a esta matéria. Matéria que, a meu ver, não tem nada de estranho. Um partido de coligação pedir a remodelação do Governo, não? Permita-me já agora terminar o raciocínio, de modo que possa entender porque é que eu digo que não tem nada de estranho. Ter em conta que alguns fatores são mais relevantes que outros. É que a gestão política é uma gestão por si só, uma gestão, principalmente num período como aquele que nós vivemos, uma gestão de risco. Uma gestão que implica avaliações e reavaliações. E essas avaliações e reavaliações poderão levar, naturalmente, a uma necessidade de redefinição da estratégia executiva e, consequentemente, de remodelação ou composição do próprio Governo. Mas os dados da 7ª avaliação, bem como, independentemente dos aspectos positivos que foram realçados a seu tempo, bem como a execução orçamental, veio realçar a necessidade daquilo que o Ministro das Finanças também veio a reconhecer, e muito bem, que é a necessidade deste Governo focar cada vez mais no crescimento e no emprego, porque só focando no crescimento é que nós poderemos ter um emprego que seja um emprego não conjuntural, como aconteceu no passado, mas um emprego estrutural. Isso também poderá levar, obviamente, à necessidade de uma recomposição ou de uma remodelação. Que devia ser urgente, do seu ponto de vista. Ou seja, esta é uma matéria que faz sentido e que faz sentido falar. E se isto não justificar, as vozes públicas de, no caso do CDS, dois altos dirigentes que não têm funções governativas... Mas são dois altos dirigentes. São dois altos dirigentes, mas eu remeto para outras declarações, a meu ver, vão no mesmo sentido e no mesmo propósito, que é um propósito construtivo, de altos representantes do Partido Social Democrata, como Marcelo Rebelo de Sousa, como, mais recentemente, Marcos Mendes. Quer dizer, em Na suma... sua opinião, Sra. Deputada, seria bom um refrescamento do Governo, nesta altura? Repare, eu vou terminar dizendo o óbvio enquanto deputada e num sentido extremo de responsabilidade. Eu acho que esta é uma matéria que cabe ao Governo, que por caber ao Governo tem como responsabilidade, naturalmente em primeira linha, do Primeiro-Ministro, que deverá naturalmente caber a decisão e obviamente também não descurando aquilo que é o seu interlocutor privilegiado, que é o Ministro dos Negócios Estrangeiros e Ministro de Estado e líder do CDS, o Dr. Paulo Portas. Falando de consenso, está definitivamente acabado o consenso que era um dos trunfos, Sr. Deputado, que se dizia que era um dos trunfos, o consenso entre os três partidos do Governo, com a apresentação desta moção de censura do Partido Socialista. Bom, eu posso ainda dizer alguma coisa sobre a remodelação, porque eu acho que é importante que nós definitivamente comecemos também a julgar a tática na política. O CDS-PP quer fazer de conta que está no Governo e que não está ao mesmo tempo. E esta atitude caricata do CDS-PP, que é membro do Governo e pede uma remodelação governamental, não pode deixar de ter uma reação por parte da nossa parte. Paulo Portas nós não nos podemos esquecer que é um dos políticos no ativo há mais tempo. Foi ministro de 3 primeiros-ministros diferentes. Foi ministro de Durão Barroso, foi ministro de Santana Lopes, é ministro de Passos Coelho e vai conseguindo sobreviver recorrendo a esta tática que é, mas isso já é um problema do PSD, uma tática absolutamente desleal. O CDS
não pediu a Passos Coelho para fazer uma remodelação. O CDS disse ao povo português que gostava de uma remodelação. E se nós formos ver, a remodelação é logo de 2 ministros do PSD. Ainda por cima, nós sabemos que a remodelação terá impacto ou efeito zero na mudança das políticas do país. E, portanto, eu espero que um dia o povo português chumbe definitivamente este taticismo a que o CDS e Paulo Portas têm habituado o país e que julguem o CDS como julgarão o PSD como 2 partidos do governo corresponsáveis em plena igualdade pelo desastre em que se encontra o nosso país. E o taticismo da moção de censura? Há ou não? Não, na moção de censura, não, porque a moção de censura é um instrumento que o Partido Socialista, na sua história, ao qual na sua história recorreu 3 vezes, bom, e bem da verdade, não há muitas razões acima de 19% de desemprego para se apresentar uma moção de censura. E o Partido Socialista, quando apresentou esta moção de censura, deixou claro que o seu objetivo, que a sua intenção, é que o governo caia, que o governo seja substituído por um governo com legitimidade popular para renegociar os termos deste ajustamento. A moção de censura está mais do que justificada pelo desastre económico e social em que nos encontramos e pela incapacidade que o governo da direita demonstrou ao longo de ano e meio para corrigir a nossa situação. Deixe-me só dar esta nota. Um dos grandes objetivos deste governo era recolocar o país numa sustentabilidade da dívida pública para conseguir cumprir as suas obrigações financeiras. 1 ano e meio depois do governo PSD-CDS, não só o país, do ponto de vista económico e social, está pior, como ficou mais longe de conseguir honrar os seus compromissos. E, portanto, nós não podemos adiar mais o futuro do país, nós não podemos adiar mais a queda deste governo e sim justifica-se em pleno a moção de censura. Aliás, o CDS, ao pedir uma remodelação, aquilo que está a dizer é que o governo vai mal e, portanto, acaba por dar, de alguma maneira, razão à moção de censura do Partido Socialista. Eu muito brevemente, digo em relação a isto que, de facto, o Dr. Paulo Portas é o político no ativo há mais tempo. E isso deveríamos merecer da parte de todos, nomeadamente da parte do Partido Socialista, uma avaliação e uma interpretação positiva e não uma avaliação e uma interpretação negativa das suas atitudes. É que, efetivamente, esse ativo que reconheceu e que acabou de reconhecer ao Dr. Paulo Portas faz com que, de facto, eu afirme aquilo que vou afirmar com grande convicção. O Dr. Paulo Portas, neste momento, está a servir o país mais do que servir o partido. E não me parece, no entanto, que com a moção de censura do Partido Socialista, aquilo que António José Seguro esteja a fazer é, de facto, servir o país. A moção de censura de António José Seguro à Troika, aliás, não é moção de censura, é um anúncio de moção de censura, é algo que vem contribuir para a instabilidade, que eu, desde logo, critico. Isto porque os portugueses necessitam de estabilidade. Aliás, os portugueses merecem estabilidade até pelos sacrifícios que têm vindo a suportar, de forma a resgatar a voz soberana do país, que foi efetivamente hipotecada pelo Partido Socialista. E depois de quase 2 anos de governo, depois de quase 2 anos de um programa de ajustamento extremamente difícil, extremamente exigente, cuja matriz e gênese, por muito que o Partido Socialista queira rejeitar, é da responsabilidade do Partido Socialista, perante, de facto, aquilo que eu considero, reconhecendo aquilo que eu considero que é essencial, que é o consenso político e social, que é um ativo económico ou financeiro reconhecido, e o meu colega sabe perfeitamente isso, reconhecido nas várias avaliações da Troika como algo fundamental para que o programa de ajustamento chegue ao fim, num período, e este para mim é o dado ainda mais importante, em que é fundamental a estabilidade e a confiança. Até porque sabemos que temos em cima da mesa a questão da maturidade da dívida, é o tempo, a forma e o como nós vamos pagar e como vamos conseguir, de facto, honrar os nossos compromissos, é algo que não se compreende na moção de censura do Partido Socialista. Se eu podia, não é só um anúncio, obviamente que antes da apresentação há um anúncio, mas já sabemos hoje que ela vai ser entregue na quinta-feira e discutida no dia 3 de abril. Portanto, nós já não estamos a falar no vazio, no que diz respeito a datas. Eu queria aqui dizer, a propósito da instabilidade,
Quer dizer, instabilidade é de facto a situação que nós hoje vivemos no país. Quer dizer, qualquer português, qualquer cidadão que tenha perdido o emprego, qualquer cidadão com uma grande dificuldade de conseguir manter os seus filhos a estudar, com dificuldade em pagar a conta da luz ou da água, isso é que é a verdadeira instabilidade. Isso é que é, Teresa, isso é que é a verdadeira instabilidade que o país está a sofrer e que tem de ser travada. Independentemente, vamos lá ver uma coisa, nós não fugimos a nada. Nós não fugimos a nada. É verdade que em 2011 quem assinou o programa de ajustamento foi o Partido Socialista. Também é verdade que ele já foi revisto inúmeras vezes. De todas as vezes que foi revisto, portanto, hoje nós podemos dizer que a esmagadora... Teresa, deixa-me terminar também. Podemos dizer que a esmagadora maioria das medidas hoje inscritas no programa de ajustamento são da exclusiva responsabilidade do CDS e do PSD. Aliás, Vítor Gaspar, recentemente, na Comissão de Acompanhamento da Troika, os dados que ele próprio revelou demonstraram que este governo, desde que este governo está em funções, foram redobradas as medidas de ajustamento. E porquê? Não, porque essa é... Isso é que se tem que dizer ao país também. Porque o governo acredita que a forma de resolver este problema é agravando a austeridade. E ao fim de um ano e meio já deu mostras que não aprendeu. Este governo não tem qualquer apreço pela austeridade. Como não aprendeu, nós não podemos deixar-vos continuar a fazer mal ao país e à economia portuguesa. E é por isso que se justifica uma moção de censura. O que aconteceu, e esta é a realidade dos factos, é que aquilo que foi negociado com a Troika e a realidade do país que esteve na base dessa mesma negociação não correspondia, de facto, àquilo que depois o Governo veio encontrar. Os buracos que veio encontrar. Eu peço desculpa, mas... Por exemplo, a questão dos buracos da saúde. Mas com seriedade... Nós não podemos permitir que o PSD e o CDS... logo dizer que não foi só isso. Nós também tivemos um acórdão do Tribunal Constitucional e uma difícil execução orçamental. Mas também é verdade que surtiram efeitos em Portugal de uma conjuntura que acabava por não estar dependente até da própria execução. Nós não podemos permitir que o PSD e o CDS digam que o programa de ajustamento estava mal desenhado. Porque eu não ouvi isso da minha parte. Mas pareceu. Não. O que eu lhe estou a dizer é que a responsabilidade do Partido Socialista é total no caminho em que nós tivemos que encetar. Teresa, porque quem pediu a ajuda externa não foi o PSD nem o CDS, foi o Partido Socialista. E porquê? Porque, de facto, a dívida estava no montante em que estava, o déficit estava no montante em que estava, o emprego Nós podemos querer continuar a discutir o momento em que o país foi alvo ou perdeu o resgate financeiro. E quem negociou também foi o Partido Podemos continuar a discutir isso. Esse debate é também importante para percebermos a natureza da crise e o que nos levou a pedir o resgate. Isso é fundamental. Mas, dada a situação drástica, dramática que hoje o país vive, é fundamental nós discutirmos como é que vamos sair disto. Mas a moção de censura dirá ao país aqueles que são os motivos que nos levam a dizer não a este governo e dizer não a esta política. Ao mesmo tempo, porque vamos lá ver uma coisa, não diz duas coisas importantes, diz muitas coisas importantes, mas duas linhas fundamentais. Uma, de que obviamente quando apresentamos uma moção de censura é para que o governo caia. Não estamos a fazer números. O nosso objetivo é esse, porque não acreditamos que possa haver inversão na política com este governo ou com pequenas remodelações. O Partido Socialista, que nós estamos a atravessar atualmente. Teresa, o Partido Socialista, com a seriedade que se é exigida a um partido da oposição, diz que quer renegociar um programa de ajustamento que falhou. Diz ao mesmo tempo, e tem sido criticado por isso, disse também, fez questão de dizer à Troika, fez questão de dizer à Troika que queria honrar os compromissos pós-renegociação. Porque o Partido Socialista, não querendo romper com os nossos parceiros, nem com a nossa presença no euro, quer renegociar um programa de ajustamento que objetivamente está a destruir o nosso país. E essa é a obrigação que se impõe a um partido que está preocupado com o país. Diga, Sr. Deputado, o que estava a dizer?
O que eu estou a dizer é que, de facto, há aqui uma certa incoerência da parte do Partido Socialista. É que temos aqui um Partido Socialista, também ele a duas vozes. Uma voz externa e uma voz interna. Exatamente porque o Partido Socialista vai dizer à Troika que quer honrar esses compromissos. Mas, ao mesmo tempo, vem dizer a Portugal que quer, na verdade, uma nova política. Que o Governo caia porque quer uma nova política, porque quer renegociar. E uma coisa que eu acho que é extraordinária e que tem que ser realçada é que este Governo e o esforço deste Governo no cumprimento de um programa extremamente exigente é que levou ao resgate da confiança necessária para uma renegociação extremamente importante. E qual é que é a confiança que os parceiros internacionais, é que a Troika em particular pode ter neste Partido Socialista, que num momento como o atual, com um calendário extremamente difícil, que exige confiança, e essa confiança estará em cima da mesa nessa mesma ponderação, como é o caso da maturidade, e o Pedro sabe o quão importante para Portugal, para as famílias, é, de facto, o alargamento do período das maturidades. Que confiança é que merece este Partido Socialista da parte dos parceiros internacionais? Eu vou-lhe dizer, muito rapidamente, a propósito da diferença entre voz externa e voz interna, é preciso clarificar que o Partido Socialista, aquilo que disse à Troika, tornou público. E, portanto, se é público cá dentro e é público lá fora, o discurso é exatamente o mesmo. Nós não queremos romper unilateralmente... Teresa, deixa-me terminar também. Nós não queremos romper unilateralmente com a Troika, nós queremos renegociar com a Troika, porque entendemos que o processo de ajustamento que tem sido feito em Portugal não só prejudica o nosso país, como impede o país de cumprir as suas obrigações financeiras. E como o PS quer garantir esse cumprimento, exige que essa renegociação seja feita. Quando a Teresa fala de confiança, a confiança é exatamente esta. O Partido Socialista quer ter um programa sufragado pelo povo, um programa que diga explicitamente que quer renegociar os termos do ajustamento. E chegará aos parceiros, aos credores, chegará aos parceiros internacionais com esse mandato popular. E essa é a força que as eleições podem dar a um governo que quer renegociar um programa que permitirá ao país cumprir as obrigações financeiras que assumiu. Diga, Sr. tem um minuto. Eu apenas para dizer que esse mandato já este Governo tem. Eu vou utilizar então este meu último minuto para fazer um apelo ao bom senso do Partido Socialista. Eu acho que é extremamente importante, de facto, o consenso político e social para que o programa de ajustamento possa seguir no seu bom termo e espero que o Partido Socialista, tendo responsabilidades no passado, olhe com responsabilidade para o presente e insete um caminho de responsabilidade futuro. Muito bem, doutora deputada Teresa Anjinho, deputado Pedro Nuno Santos, obrigado por terem aceitado o nosso convite. Política Mesmo fica por aqui. Já a seguir não perca Desporto 24 para analisar a vitória da seleção portuguesa frente ao Azerbaijão na qualificação para o Mundial de Futebol. A não perder, Política Mesmo regressa amanhã. Boa noite.